Olá, família Marista! Que prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Mariana, trabalho na equipe de conteúdo do professor Léo Freiman. Estaremos com ele aqui hoje. Bem-vindo, Léo! Oi, Mari, bom estar aqui com você. Que ótimo! Hoje a nossa temática é super importante. Vamos falar sobre o pensamento científico, crítico e criativo e como isso se relaciona com as diversas inteligências que podemos desenvolver ao longo da vida. Fantástico, sabe que esse tema para mim ele é muito caro, muito especial, Mari. Inclusive, quando eu fui escolher psicologia, uma das coisas que mais me atraiu era justamente entender do cérebro, da mente, como é que funciona o pensamento, porque na época eu gostava muito de tênis, de artes marciais, e eu sempre via que assim, um atleta, uma pessoa que tinha sucesso, era uma pessoa que tinha uma cabeça diferenciada. Às vezes, dois lutadores do mesmo tamanho, por que um vencia o outro? Duas pessoas que treinavam da mesma forma, por que uma se destacava tanto? E era sempre, Mari, a forma como a pessoa lidava com a sua cabeça, como ela lidava com a sua inteligência. Perfeito. Aliás, acho que essa é uma primeira e ótima pergunta para a gente se localizar nessa temática. Afinal de contas, né? O que é ser inteligente? O que é essa tal da inteligência? Bom, de um jeito muito simples, a gente pode entender que inteligência é a capacidade de resolver um problema. Então, assim, o problema de um indígena é diferente do problema de alguém que lida com investimento bancário, que é diferente de alguém que faz um trabalho social e precisa sensibilizar as pessoas sobre a importância da higiene. Ou o trabalho de um irmão que está lá junto com a sua congregação, com a sua comunidade, falando sobre Deus e querendo aproximar essas pessoas de valores, que é diferente do problema de um professor ou de um esportista, vendedor, né? de um esportista. Então, resumidamente é isso. É a capacidade de usar o meu cérebro para resolver um problema, um desafio, aproveitar uma oportunidade. Isso é ser inteligente. E nós podemos considerar que existem vários tipos de inteligência? Sim, já se acreditou no passado que existia só um, que era o tipo de inteligência lógico-matemática, que é aquele tipo de inteligência usado nas fábricas, no comércio. Então, antigamente se acreditava isso, que era o engenheiro, o economista, o administrador. Esse era inteligente. Da era área de exatas. Lidava com exatas, né? Os outros eram cidadãos de segunda linha. Hoje em dia já se sabe, graças segundo a um autor chamado Howard Gardner, dos Estados Unidos, uma universidade chamada Harvard, em 1982 ele trouxe um livro chamado Estruturas da Mente, em que ele falava que a gente tem não um, mas 7 tipos de inteligência, que depois ele atualizou para 9, né? Só para te dar um exemplo, ele fala da inteligência linguística de um escritor, de um vendedor, de um professor, inteligência visual e espacial, de um arquiteto, de um decorador, de um paisagista. Não é muito legal quando você vê um jardim super bonito? Muito né? legal. E tem gente que tem jeito para isso, né? Tem gente que já tem outra inteligência corporal, inteligência de um mágico, inteligência de um massagista, inteligência de um dançarino, né? Uma pessoa que trabalha com as mãos, um artesão. A gente tem a inteligência lógico-matemática também, obviamente. A inteligência intrapessoal, já reparou que tem gente que lida bem consigo, até os BOs da vida, dificuldades das questões, mas ela lida legal com ela, é uma pessoa que toca bem a vida, se conhece. E tem gente que lida bem com os outros. É a pessoa que tem persuasão, é a pessoa que tem carisma, que mobiliza, que é líder, né? Você tem a inteligência também que tem a ver com o empreendedorismo, sabia? Essa é uma inteligência do Léo Freiman, que colocou a inteligência empreendedora, que é a união das 9 inteligências em prol de fazer uma empresa, um empreendimento dar certo. Eu acrescentaria esta 10ª inteligência às inteligências múltiplas que o Howard Gardner fala. Maravilha, muito bom. Tem a musical, tem a musical, várias possibilidades da gente ser bom em algo, exato, né? Exato, isso que é legal, cabe tudo, né? Deus fez o ser humano de um jeito tão bonito e que todas as inteligências se completam. Imagina a vida sem a música. E tem pessoas que de fato, se você e eu começarmos a tocar um instrumento, depois de um tempo você vai deslanchar muito mais do que eu, porque eu não tenho tanta essa inteligência, porque vale dizer que a inteligência
inteligência tem algo de genético, uma certa propensão, senão todo mundo podia se tornar um jogador de basquete sensacional, ou todo mundo podia se tornar um atleta incrível. Não é verdade. Essa era uma pergunta que eu tinha aqui para te fazer, se é algo inato ou se a gente pode desenvolver essas inteligências. Como tudo na vida tem algo inato, tem algo que a gente pode desenvolver. Por isso que assim, quanto mais a gente expuser um filho, uma criança, a diversas atividades, então assim, puxa, eu vou levar numa praça para que ele entre em contato com a natureza, vou mostrar os bichos, os animais, vou mostrar o clima, vou mostrar a beleza das montanhas, das árvores. Eu estou, de alguma forma, desenvolvendo o apetite, o interesse e possivelmente até uma inteligência naturalística, lidar bem com a natureza. Eu vou ajudar esse menino a viver num ambiente organizado, limpo, tirar uma mesa boa, participar junto da arrumação da casa. Estou desenvolvendo a inteligência visual, espacial. Quando o filho faz um trabalho escolar bem feito, quando a mãe olha, o pai olha o caderno, se está bem feito o que ele está entregando, a maneira como ele se veste, tudo isso é o apuro, é o desenvolvimento de uma inteligência visual e espacial. Quando a gente fala, por exemplo, um adolescente vem e fala, mas por que eu não posso tal coisa? Mas qual o problema de eu fazer tal ato? E você devolve para o filho a pergunta, filho, me diga você as consequências. Filho, se todo mundo fizer isso, como é que fica o mundo? Bom, vamos pensar vantagens e desvantagens. Você está desenvolvendo inteligência lógico-matemática, até nas situações simples do dia a dia. A gente tem, como eu falei, inteligência corporal. Puxa, colocar o filho esse ano num esporte, quem sabe ano que vem vou praticar um outro esporte, a não ser, claro, que ele ame aquele determinado esporte, mas vou procurar expor o corpo do meu filho, e claro, o meu também, o seu, como adulto, a estímulos diferentes. Tem muitas vezes a pessoa é sedentária, porque ela não se permite procurar uma forma de movimento diferente, que, puxa, para um é caminhada, para outro é Krav Maga, para outro é alongamento na praça pública, às vezes para o outro é encontrar yoga com um amigo e fazer via aplicativo à distância. No fundo, todas as inteligências têm algo de natural e tem algo que pode ser desenvolvido. E quanto mais rica for a experiência dentro de casa, que o pai, que a mãe, que a família expõe o filho ou filha, não a uma bolha, mas a um conjunto de experiências que tirem de vez em quando sim a gente da zona de conforto, mais rica ficará essa pessoa. Então a gente poderia dizer que ao desenvolver as inteligências, seja ela qual for, a gente já está promovendo o desenvolvimento também do pensamento crítico, criativo, em algum sentido. Claro que algumas inteligências têm mais a ver com criatividade ou até com espírito científico, mas a gente pode dizer que ao desenvolvê-las, estamos estimulando também esse tipo de pensamento científico, crítico. Sabe que é muito interessante você tocar nisso. A Base Nacional Comum Curricular coloca como uma das competências essenciais para a vida, para o futuro, esse pensamento crítico, científico, criativo. Mas na prática, Mari, todas as inteligências têm isso. Por exemplo, se pegar hoje um atleta, ele tem que ter um pensamento crítico. Bom, qual é a jogada que funciona? Como é que eu uso melhor o meu corpo? O que eu posso mudar na minha alimentação? O que alguém já fez em outro campeonato que deu certo? Como é que eu me reabilito pós-treino? Esses três modos de funcionar, crítico, criativo e científico, isso vale para tudo. Pensa um bom chefe de cozinha, pensa um profissional de limpeza. Em alguma medida todas estão conectadas, né? Temos sempre que aprender, temos sempre que exercitar a crítica e a autocrítica, porque pensamento crítico não é criticar o mundo, não é, vamos tornar crítico. Isso, na verdade, é narcisismo, tá? Isso não é o pensamento crítico. O pensamento crítico é o que eu posso fazer de melhor, em que eu posso me aperfeiçoar, o que eu ainda não tentei, o que alguém fez que deu certo, o que em alguma realidade, em alguma parte do mundo já foi vivido com bons resultados, o que eu aprendo dos meus erros, o que eu tiro como lição desta experiência. Isso é pensamento crítico, é saber olhar para si e manter esse compromisso com a excelência. E isso, Mari, é fundamental porque hoje a gente vê chegando no mercado de trabalho novas tecnologias que vão sendo associadas ao trabalho do ser humano, e se a gente não tiver um cerebrinho muito enriquecido, uma mente muito fortalecida, a gente vai ser substituído. Todos nós, do paisagista ao professor, de um profissional da área de tecnologia a um músico, todos nós temos que ter essa capacidade de ter crítica sobre o que fazemos para lapidar, autocrítica para perceber como estamos impactando nossos familiares, nossos amigos, nossa sociedade, qual é o efeito do que
falamos ou do que não falamos, da nossa postura diante do mundo, da nossa omissão, né? Então isso pode ajudar muito, você que é pai e mãe que está nos ouvindo, a traduzir para o seu filho que, ter crítica, ter opinião é um direito teu, mas o modo como você faz, tem que ter crítica sobre a tua crítica, é a hora, é o jeito, é para essa pessoa, é o lugar, é o horário de falar. Vou te dar um exemplo simples. Tem casal que tem essa ideia, não, a gente não pode dormir brigado. E as pesquisas mostram que às vezes é bom dormir brigado, porque você se acalma e no dia seguinte, relaxado, você conversa aquele assunto quente com outra cabeça. As ideias mudam de lugar. Né? Você vê como a crítica e a autocrítica, ela é muito importante. A gente até nas relações conjugais, nas situações mais simples, a gente poder olhar para dentro da gente. E como eu sempre falo, né, a espiritualidade, ela faz toda a diferença. Quantas vezes uma mãe não está perdida na forma de educar um filho e ela fecha os olhos, ela pede para Deus, ela pede uma luz. E às vezes numa madrugada, depois de chorar e orar, ela pode encontrar um novo caminho, criar um novo. A vida nunca está pronta. Enquanto a gente acorda, é porque Deus disse que a gente tem valor. Então, se a gente está vivo, é porque aos olhos dele a gente tem o que criticar, tem o que criar, tem o que inovar, e tudo isso é se tornar inteligente. A inteligência de vida, que em resumo é o quê? Sabedoria. Perfeito. Acho que resume muito a inteligência humanística, que não necessariamente está ligada a uma religião específica, mas a essa busca de um sentido para a vida. Exato. Muito que bom. É o que traz o sal para a vida, né, Maria? A gente chegar no final da nossa existência, poder olhar a jornada e falar, nossa, valeu. Eu fiz a diferença, eu amei, eu vivi, eu chorei, eu aprendi. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Até.